E estamos aqui, Senhor, para poder, Senhor, ouvir a Tua palavra. Usa-o, Senhor, grandemente conforme o Teu querer. É o que nós pedimos e clamamos nesta noite, em nome de Jesus. E você que crê, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Fique à vontade, querido. Deixa Deus te usar. Amém. Paz do Senhor a todos. Quero dizer que é um motivo de muita alegria poder estar aqui na Igreja Átrios da Unção. Tive o privilégio de conhecer o apóstolo Augusto, a apóstola Cimere, ali na Igreja Família, do pastor Daí, que já é nosso amigo já há alguns anos. Congregamos na mesma denominação, fomos colegas, pastores colegas, do mesmo ministério, e estamos caminhando caminhos diferentes, E eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Nós atravessamos a cidade, Eu estava até brincando com a irmã que aqui a praia mais perto é Bertioga, a mais perto da minha casa é Peruíbe. Então estamos no outro extremo, Vocês estão mais perto do Rio de Janeiro e a gente está mais perto do Paraná. Mas glória a Deus, é um privilégio poder estar aqui, irmãos. Essa é a alegria da gente poder compartilhar a palavra do Senhor, que é você ser colocado como instrumento nas mãos de Deus. Isso é um privilégio. Aleluia. É um privilégio você ser usado por Deus. E é um prazer poder conhecer mais um rebanho do Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço muito o convite. E eu queria compartilhar uma palavra aqui que o Senhor já vem falando comigo há alguns dias. Se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. É um texto muito conhecido, uma história muito conhecida da igreja, que é a história de Ana. Aleluia. Estou muito feliz também pela garrafinha geladinha aqui, água bem geladinha. Nesse calor é muito bom. Aleluia. No versículo 1, eu vou ler até o versículo 7, diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Amém? Pode se sentar, irmãos. Vou abrir aqui o meu esboço. Você tem liberdade para glorificar o Senhor, agradecer a Ele por mais esse dia de campanha. Creio que Deus falou muito ontem e Deus continua falando.
Aleluia. O título da mensagem é O Ano de Ana. Você pode repetir comigo isso? O Ano de Ana. O Ano de Ana. Talvez, e eu creio que este possa ser, o ano de 2026, possa ser o ano do Lucas. Aleluia. O ano do Augusto, o ano do Jairson, o ano da Cimere, o ano da Neide, o ano da Maria, o ano do João, o ano do José. Aleluia, pode ser o seu ano, eu creio nisso. Eu quero falar sobre o ano de Ana. Quando começa o novo ano, a gente cria muitas expectativas. Aquilo que a gente engordou no final do ano, que a gente comeu no final do ano, a gente quer perder no início do ano. Porque nós seres humanos, a gente tem marcadores de ciclo. Então a gente espera, quando a gente quer fazer algo novo, a gente espera a semana se iniciar. Às vezes você está na sexta-feira, aí surge uma demanda nova e você fala assim, não, hoje é sexta-feira, vamos deixar para segunda-feira isso daí. Segunda-feira a gente vai, deixa para a semana que vem. A gente é acostumado a isso, né? Esses marcadores. Não, vamos esperar o ano virar, porque aí eu dou início a algumas coisas. Eu vou esperar o mês passar para eu realizar algo, fazer algo. Então, sempre quando surge um novo ano, um novo ciclo, a gente cria expectativas de melhora, de mudanças, de coisas novas. Eu quero falar de uma mulher que todo ano era igual. Todo ano era a mesma luta. Todos os anos aconteciam a mesma coisa. Todo ano a mesma situação. Todos os anos. Ana, ela estava num contexto de esterilidade. Era uma mulher estéril. Ou seja, ela não podia ter filhos. Ela não podia gerar. Ela não podia deixar um legado. Ela não podia construir uma família biológica, porque ela não podia ter filhos, ela não podia gerar filhos. E a esterilidade, além dessa dor, desse sofrimento de você não poder ter filhos, porque é uma realização, a maternidade, a paternidade é uma realização, é algo que é tão importante que Jesus, ele não veio como um homem feito, ele foi gerado, ele entrou num ventre e foi gerado, porque a maternidade era uma coisa muito boa, muito prazerosa, e Deus, quando se fez homem, ele fez questão de ser gerado. Aleluia. E Ana não tinha esse privilégio, ela não tinha essa oportunidade, ela não tinha essa condição de poder ser mãe. Então o fato de não poder ter filho já é sofrimento para ela. Já é um sofrimento para ela e para o marido, que tinha a expectativa de constituir uma família. Dentro daquela cultura, a família era muito importante, os filhos são importantes. A palavra do Senhor diz que a herança dos pais são os filhos. Ela estava nesse contexto de esterilidade, mas além de ser estéril e não poder ter filhos, uma mulher estéril naquela cultura religiosa era uma mulher estigmatizada, era uma mulher mal vista pela sociedade.
porque a esterilidade estava muito ligada à maldição, estava muito ligada à punição divina. Tem uma história na Bíblia que foi conservada pela tradição de Israel, está registrado no livro de Gênesis, que Abraão foi com a sua esposa Sara à terra de Gerar, e Abraão mentiu e disse para o rei Abimeleque que Sara era sua irmã, Sara era sua esposa, e Abimeleque se apaixonou por Sara. Devia ser uma mulher muito bonita, porque onde ela ia, os homens se apaixonavam por ela, e Abimeleque intentou desposar Sara, e Deus interviu, e como punição àquela cidade, aquele reino, as mulheres ficaram estéreis. Então a esterilidade era vista como uma punição divina. Tem um outro caso um pouco mais à frente, já é com Davi. Davi trouxe a arca do concerto para Israel, e ele fez uma festa, ele estava dançando, ele estava se alegrando, porque a presença de Deus estava de volta, o símbolo da presença de Deus tinha sido recuperado, e ele estava dançando alegremente, e a sua esposa Mical observando, e quando Davi chega em casa, ela disse para Davi: Davi, você parecia um pateta, você estava querendo se aparecer. Isso é modos de um rei, ficar dançando, feito criança. Davi repreendeu a sua esposa, e diz a palavra do Senhor, que Mical ficou estéril e não pôde ter filhos. Ana era estéril, não podia ter filhos, ter esse privilégio da maternidade, não podia realizar o sonho do seu esposo de ter filhos, e ainda por cima estava dentro de uma cultura religiosa em que a esterilidade era vista como punição, maldição divina. E o autor aqui do livro de Samuel, ele vai além, porque ele vai dizer que quem fechou a madre, quem deixou Ana estéril foi o próprio Senhor. Ela não estava estéril por causa da biologia, não era uma coisa orgânica, simplesmente orgânica, ela nasceu com uma enfermidade, uma condição de esterilidade, não. O texto não vai dizer também que foi o diabo que fechou a madre dela, o texto também não diz que foi um feiticeiro que jogou uma praga sobre ela, o texto também não diz que foi o pecado dela que fechou a madre, o texto diz que foi o próprio Deus que fechou a madre. Irmãos, tem porta que quem fecha é Deus, tem caminho que quem fecha é Deus, tem luta que quem permite é Deus, tem adversidade que é permissão do Senhor. Eu acho interessante Jó, porque no mundo espiritual a gente sabe que o agente da tragédia de Jó, o agente é Satanás. Deus disse: olha, pode tocar tudo na vida de Jó, só não toca na vida dele. O agente é Satanás no mundo espiritual. Mas quando chega a tragédia em Jó, Jó diz assim: as flechas do Todo-Poderoso me atingiram. Os amigos de Jó falaram para ele: Deus é quem abre a ferida e quem a fecha. Os servos de Jó, de onde veio de uma tragédia envolvendo os seus servos, um curral das ovelhas, diz assim: olha, fogo de Deus caiu e destruiu. A compreensão de Jó e dos seus amigos e das pessoas é que a aflição que Jó estava sentindo vinha de Deus. Quando Jó fala sobre o seu adversário é Deus. Quem encerrou a madre de Ana foi Deus. Por quê? Ao longo da pregação a gente vai responder isso aí. Esse era o contexto dela.
não podia ter filhos, era estigmatizada socialmente, e ela tinha o seu ventre cerrado pela própria mão de Deus. Aleluia. Ela também estava num contexto de humilhação. Porque, irmãos, já não basta a humilhação pública, tem humilhação dentro de casa. Às vezes você está no seu trabalho, no ciclo social, lá fora, e você é desprezado, você tem um dia difícil, você tem um emprego difícil, um patrão abusador, terrível, colegas de trabalho querendo te derrubar, você está num contexto difícil, terrível, mas quando você chega em casa, você é abraçado pelo seu filho, vem o seu marido e faz uma massagem nos seus pés, vem a sua esposa com uma comida fresquinha, com um beijinho e te recebe bem, e por mais que você tenha um dia difícil, quando você chega em casa está tudo aliviado, tudo se alivia. Agora Ana, ela tinha um desprezo da sociedade, mas quando entrava em casa, a situação era pior. Aleluia. Porque o bendito do marido arrumou uma outra mulher. Irmão, esse negócio de outro, aqui diz o texto que ele tinha duas mulheres, a Ana, primeira mulher, e a outra. Nessa história tinha a outra. Quando entra um outro na história, é uma humilhação muito grande. Além dela não poder gerar filhos para ela e para o marido ainda arrumou outra. E quando você descobre que o seu cônjuge tem um outro, isso te destrói, isso te põe para baixo, você se sente descartável, você se sente humilhado. Agora ele arrumou outra, e casou com a outra, e colocou dentro de casa a outra, e a outra todo ano tem um filho. A Penina é uma parideira, não sei se é esse o nome que fala. Todo ano ela tem filho, todo ano uma novidade, todo ano chá de bebê. Todo ano a Ana tinha que ir lá lavar a louça do chá de bebê, tinha que ir lá preparar a casa para o chá de bebê da segunda mulher do seu marido. Contexto de humilhação. Além do seu drama, ainda tinha a Penina. E a Penina, além de ser a outra, além de ocupar esse espaço, além de ter esse privilégio de ter filhos, ainda a aborrecia, ainda a irritava, ainda a provocava, ainda debochava dela. Aleluia. Isso tinha dia e local para acontecer. Sabe quando a humilhação era maior? Quando tinha culto. Aleluia! Sabe quando a humilhação era maior? Quando eles iam para a igreja. Porque eles moravam em Ramá e subiam a Siló, onde ficava o centro do culto de Israel, onde ficava o sacerdócio, a arca do concerto. Eles subiam todo ano para oferecer sacrifício ao Senhor. Todo ano Eucana levava a sua família, suas mulheres, para oferecer sacrifício. Eles ofereciam sacrifício. E após oferecer o sacrifício, haviam dois tipos de sacrifício, geralmente, de uma maneira geral. Tinha o holocausto, toda a carne, todo animal, ele era queimado e até virar cinza, ele é totalmente dedicado ao Senhor. E tinha um outro tipo de sacrifício que você apresentava ao Senhor, mas a carne assada você levava para sua casa e você fazia uma refeição com a sua família. Então eles iam para o culto, ofereciam o sacrifício a Deus, voltavam
para um lugar ali, um lugar temporário ainda naquela região de Siló, preparavam a mesa e comiam da carne oferecida a Deus. E Eucana dava uma porção daquela carne a Penina, dava uma porção daquela carne a cada um dos seus filhos e filhas, e dava uma porção especial para Ana, porque ele amava Ana. Mas Ana só chorava e não comia. Bom, já pensou, você está passando por uma luta tão grande? Aleluia, glória a Deus. Eu estou feliz porque eu estou aqui desfrutando da presença do Senhor. Eu cantei todos os hinos aqui. O irmão trouxe um repertório que a gente conhece, glória. E a gente pôde adorar ao Senhor. Aleluia. A gente pôde ouvir cada palavra que foi ministrada aqui nessa noite. E você está ouvindo essa palavra aqui. Mas imagina você ir para um culto sedento, triste, mas não consegue comer. Você não consegue comer, participar daquilo que você sacrificou. Você não consegue adorar. Você está no culto, você vai todo domingo, mas você tem dificuldade para adorar, porque a luta é muito grande na sua casa. Mas você está lá, mas não consegue comer, só chora, porque lembra. E parece que quando você está no ambiente do culto, ou no pós-culto, quando você chega em casa, sai daquele culto alegre, feliz. Aí você chega em casa e encontra a sua realidade. Aquele momento de se encontrar com a sua realidade é aquele momento que você sofre. Porque na igreja o céu está aberto, a gente é arrebatado aqui espiritualmente, vai para o céu. Mas quando a gente chega em casa e você volta assim, olha, eu tenho uma conta para cair amanhã. Eu tenho aquele meu filho que eu tenho que lidar com ele, está na droga, eu tenho que lidar com esse menino. Eu tenho que lidar com a sogra, eu tenho que lidar com a outra, eu tenho que lidar com meu marido ímpio, eu tenho que lidar no meu trabalho, mais um dia. É nessa hora que ela chorava e não comia. Eu até brinco, se fosse hoje, né? A gente chora e come. Aleluia. Opa, tem outro copo aqui, né? Hoje a gente chora e come, né? Hoje a depressão faz de pegar aquele pote de sorvete e arrebentar no sorvete, né? A gente... Aleluia. Mas ela chorava e não tinha forças para comer. Não conseguia desfrutar do bem do Senhor. Aleluia. Contexto de humilhação. E ela estava, irmãos, num contexto de degradação religiosa de Israel. Imagina, o único refúgio que você tem é a igreja. É um lugar onde você pode sentir a presença de Deus, é um lugar onde você pode desabafar, é um lugar onde você pode sentir alguém, é um lugar onde você é acolhido, é a igreja. Agora, o contexto espiritual e religioso de Israel era de degradação moral e espiritual. Hoje eu dou glória a Deus por ter muitas igrejas. Glória a Deus por muitas igrejas. Imagina você ficar só numa igreja, só existe uma igreja, e aquela igreja é pastoreada por Ofni e Finéias. Meu Deus do céu! Irmão, a coisa está tão degradada porque o período ali, histórico, é o período de juízes. Ana está situada no período de juízes, assim como Ruth. Samuel vai ser o último juiz. Apesar do livro mudar, o contexto histórico é o mesmo. E no livro dos juízes a gente vê o povo de Israel na imoralidade, se deteriorando. Mas quando chega no final do livro dos juízes, a coisa pega feio, a coisa fica feia, porque a depravação começa a entrar no sacerdócio. Aí aparece um tal de Jonatas, neto de Moisés. O camarada é neto de Moisés, e ele vai servir como sacerdote de um homem doido chamado Mica.
O Mica fez um culto dele, fez um culto para ele, na casa dele, com a mulher dele, e contratou um sacerdote, e ele fala: quanto que você me paga? Eu te pago então eu vou te servir lá, por dinheiro. Tinha um sacerdote com uma concubina, um levita com uma concubina. Aí cercaram a casa do anfitrião onde esse levita estava. Sabe o que ele fez? Ele pegou a concubina dele e entregou para os algozes. Os caras abusaram da mulher. Depois a mulher toda machucada, ele foi lá e cortou a mulher em picadinho, em 12 pedaços, e mandou cada pedaço para uma tribo diferente. Sabe quem fez isso? Um levita. Aí você tem um nazireu de Deus, um homem nazireu, igual Samuel vai ser, um homem nazireu, com o Espírito Santo de Deus, chamado Sansão, que divide a sua vida entre servir a Deus e a cachaça, entre servir a Deus e o meretrício. Porque no contexto de imoralidade e degradação religiosa, os homens de Deus, que seriam de Deus, têm uma vida ambígua. É uma coisa na igreja e uma coisa lá fora. Sendo abençoado no culto, abençoando, orando no culto, dando glória a Deus. E vamos pegar um exemplo. Em janeiro, campanha, está lá na campanha de janeiro, em fevereiro está no camarote do Anhembi. É uma vida ambígua. Sábado na balada, domingo na igreja. Uma vida ambígua. Olha que coisa, o texto diz que os Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes do Senhor. Mas quando você lê lá na frente, acho que no capítulo 2 ou 3, capítulo 3, vai dizer que Ofni e Finéias eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Como é que pode sacerdotes do Senhor que não conhecem o Senhor? Mas glória a Deus, a gente conhece a Deus aqui. Oh glória, ainda bem que aqui em Mogi das Cruzes existe uma igreja chamada Átrios. Dá um sangue. Aleluia. Agora Ana só tinha aquela igreja, e o patriarca, o sumo sacerdote era Eli, o homem que tem o nome que tem Deus no nome. Sabe como é que ele dá o nome para o filho dele? Finéias, um nome egípcio. Meu Deus do céu. Hoje a gente dá o nome pela sonoridade. Eu tenho 2 filhos, o Arthur e o Murilo. Pela sonoridade, pela beleza, pela moda, né? Tem um monte de Enzo hoje, né? Um monte de Valentina. Pela moda, né? Alguns dão o nome pelo significado do nome, outros dão o nome para homenagear um antepassado, um avô, uma avó. No contexto bíblico, o nome era muito importante, porque estava ligado à identidade da pessoa e estava ligado às circunstâncias em que aquela criança foi gerada. Tanto que Samuel significa o Senhor me ouviu. Aleluia. Agora, o que leva um sumo sacerdote a colocar o nome do filho dele de Finéias, um nome egípcio? Parece que o cara não esquece o Egito. Aleluia. É nesse contexto religioso que Ana está. Glória a Deus. Ainda bem que a gente não está nesse contexto. Aleluia. Mas Ana estava nesse contexto. Agora olha o que é pior, irmãos. O marido dela, Eucana, era levita. Quando você lê lá no livro de Crônicas, vai falar da genealogia de Samuel, vai apontar que a ascendência de Samuel e do seu pai era uma ascendência levítica. O homem é crente, né? Carrega a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, vai sacrificar todo ano ele está lá, crente, domingo a domingo, não falta um culto, ele e 2 mulheres. É uma ambiguidade. É nesse contexto que Ana está. Sabe qual outro contexto que Ana está? De guerra. Porque diz que ela subia para sacrificar ao Senhor dos exércitos.
Por que o texto enfatiza Senhor dos Exércitos? Porque havia um contexto de guerra. Tinha guerra espiritual. Por causa do ambiente espiritual, Deus estava em guerra com os sacerdotes, com o ambiente espiritual. Havia guerra política com os filisteus, que depois vão roubar a arca. E havia uma guerra na casa de Ana. E ela ia buscar o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu digo para você, irmão? Que a sua guerra, a sua luta é a luta do Senhor. Aleluia. A Ana, ela está dentro de um contexto maior. Aleluia. Elias ficou isolado. Eu não sou melhor que os meus pais. Eu quero morrer. Porque ninguém acreditou na palavra. Ninguém acreditou na profecia. Jezabel, em vez de acreditar na profecia, está me perseguindo. Eu não sou melhor do que meus pais. Aí o Senhor fala para ele: espera aí, Elias, existem ainda 7.000 que se dobraram. Aleluia. Dá uma olhada em volta. Você não é o único que sofre, não. Você está dentro de um contexto maior. Tem mais 7.000 profetas que não se dobraram a Jezabel. Não é só você, não. Irmãos, Ana, ela está inserida em algo maior. Irmãos, a sua luta não é a coisa mais difícil do mundo, não é a coisa impossível, não é a coisa mais importante do mundo, não. Está inserido no contexto maior. Você é parte de um quebra-cabeça. Você é parte de uma história maior que está sendo contada. A história de Ana, a luta de Ana é a luta de Deus, e a vitória de Ana é a vitória do povo de Deus. Ela está inserida num contexto de guerra. Todo ano era essa situação. Todo ano. Mas eu não sei quantos anos está durando a sua luta. Eu não sei quantos anos está durando a sua luta. Pastor, a minha está durando 10 anos, 20 anos, 1 ano, 2 anos. Eu não sei. Aleluia. Mas um dia tem fim. Um dia ela vai ter fim. Eu não sei quanto tempo a porta está fechada. Aleluia. E quando o Senhor fecha a porta, como diz lá em Apocalipse, ninguém pode abrir. Porque o que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Mas quando Ele abre, ninguém fecha. Aleluia. Quando Ele abre, ninguém fecha. Teve um ano diferente. Todo ano Ana chorava e não comia. Mas chegou um ano. Sabe o que Ana fez? Ela levantou da mesa. Aleluia! Naquele ano específico, ela levantou da mesa. E sabe para onde ela foi? Ela voltou para o templo. O culto já tinha terminado. Aleluia! O culto já tinha acabado. Ela falou: não vou ficar nessa situação de humilhação. Ela se levantou. Ela continuou chorando. Porque a gente tem que chorar. Só que a gente tem que chorar no lugar certo. Mesa não é lugar de choro. Mesa é lugar de alegria. Aleluia. Mesa é lugar de alegria. Lugar de choro é o altar. Aleluia. Tem que chorar no altar. Não é para chorar na mesa. Ela levantou da mesa e foi chorar no altar do Senhor. Ela entrou de novo na tenda da congregação e começou a chorar. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: chore no lugar certo. Aleluia. Tem um livro de lamentação. A gente pode até lamentar, mas lamenta aos pés de Jesus. Quando Jesus chegou na porta de Betânia, Marta entra em casa e diz para Maria, cochicha para Maria: o mestre está lá fora te esperando. Maria levantou e saiu. Os presentes ali no velório, era o velório de Lázaro, os presentes começaram a falar: para onde ela foi? Por que ela levantou e saiu? Para onde ela foi? Aí um disse assim: ela deve ter ido ao sepulcro chorar. Ela deve ter ido ao sepulcro chorar. Só que Maria não foi ao sepulcro chorar. Aleluia. Ela foi aos pés de Jesus. Aleluia. Irmãos, deixa o sepulcro para lá.
para de chorar o leite derramado, de chorar o que passou, o que perdeu, o que se foi. Vai aos pés de Jesus. Aleluia. Ela se levantou e foi aos pés de Jesus. Chegando lá, ela começou a chorar, mas não tinha palavra. Ela balbuciava, não saía. A dor era tão grande que não tinha palavras. Ela não conseguia expressar sua dor em palavras, e ela balbuciava. E o pastor da época lá, o sacerdote ali, estava lá em cima, do lado da arca do concerto. E observou uma mulher estranha, fazendo coisas estranhas, orando, parecia que estava dublando, orando baixinho, não dá para entender o que essa mulher... Ele chegou perto dela e falou assim: está bêbada na casa de Deus? É uma pessoa dúbia, né? Confundiu. Como é que a pessoa consegue confundir o poder de Deus com bebida? Com embriaguez? Ela diz assim: olha, não me tenhas por filho de Belial. Eu acho isso interessante, porque quem era filho de Belial, quem eram filhos de Belial, eram os filhos do sacerdote. Tem gente, irmãos, que gosta de falar dos outros, mas não olha a própria casa. Ô glória, quem pode dar um glória aí? Aponta o dedo para o outro, vê o problema do outro, mas não enxerga o que está acontecendo no próprio quintal. Por isso que Jesus diz: antes de você falar do irmão, antes de você tirar o cisco do irmão, tira a trave do teu olho. Essa mulher é filha de Belial. Peraí, eu não sou não. Quem eram os filhos de Belial no texto? São os filhos do Eli. Eu só sou uma mulher atribulada. Eu estou aqui, eu acho interessante o texto. O texto: eu estou aqui derramando a minha alma. Eu estou aqui derramando a minha alma. Aleluia! Aí o sacerdote, ele profetiza. Aleluia! Tem hora que é só cachaça, né? Acho que é cachaça. Agora ele está profetizando. Então que Deus lhe conceda o que você está pedindo. Aleluia! Irmãos, graças a Deus que nós estamos num contexto onde palavras proféticas são ministradas. Agora, se tem alguém lá fora falando besteira sobre a sua vida, deixa para lá. Faça igual Ana, não aceite. Eu repreendo isso aqui em nome de Jesus. Eu não sou filha de Belial, não. Eu estou uma mulher atribulada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Mas quando o sumo sacerdote proferiu uma mensagem profética, ela diz assim: olha, eu recebo. Aleluia, amém, glória a Deus. Às vezes a gente dá mais valor a palavras de maldição, a palavras de humilhação, de desprezo, do que a palavra de Deus. Você põe lá, você posta uma coisa no Instagram, você posta lá o vestido novo, a comida que você está comendo, você posta lá alguma coisa no Instagram, e todo mundo lindo, linda, glória a Deus pela sua vida, você é uma beijo, daqui a pouco feia. 100 pessoas falaram linda, um indivíduo falou feia, acabou o seu dia. Acabou. Porque parece que uma palavra contrária derruba tudo. Às vezes a gente está empolgado na presença de Deus, aí você fala, compartilha as coisas de Deus, aí tem lá não vou falar nem que é ímpio, é um crente gelado, um crente que não tem discernimento, diz assim: isso é meninice, isso aí é brincadeira. Esfriou o crente. Aleluia. Se alguém for falar alguma coisa, olha, fique em paz aí, vai reclamar com Deus. Aleluia. É o meu particular com Deus, eu estou com Ele está comigo, eu estou sentindo a presença dEle. Você não conhece a minha história, você não conhece o meu caminhar. Deus conhece, se eu estou alegre, se eu estou pulando de alegria. Como é que você pode dizer que Deus é bom nessa luta? Você vive falando Deus é bom, olha a sua casa, você não entende o meu particular com o Senhor. Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Você não tem que entender nada. Aleluia. Eu não entendo como é que esse crente
vai na igreja todo lascado, todo arrebentado, desempregado, cheio de problema, e está lá na igreja. Eu não consigo entender, mas não consegue mesmo. Aleluia, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Aleluia. Ana, ela foi no lugar certo. Aleluia. Ela se levantou da mesa e foi ao templo, chorou amargamente, fez um voto: se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. Aleluia. Ela fez um pedido específico, uma entrega radical. O filho pedido não seria retido, mas devolvido a Deus. Aleluia. Ela acolheu a palavra do sacerdote, a palavra boa. Aleluia. E foi transformada. Sabe o que o texto vai dizer? Que o semblante dela mudou. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo isso aqui, irmãos? Eu acho lindo uma coisa. Porque ela ainda não recebeu a bênção dela, mas o semblante já mudou. Aleluia. Sabe por quê? Porque a fé precede a bênção. Aleluia. O semblante dela já mudou, sabe por quê? Porque ela tem convicção de que Deus vai fazer um milagre. Aleluia. Crente tem um semblante alegre, feliz, independente da circunstância. Por que você está com um semblante alegre, iluminado, lindo? Por quê? Você não está na luta? Estou na luta, mas eu estou com semblante porque a vitória é certa. Aleluia. A fé antecede o milagre. Terceiro lugar, último lugar. Eu acho lindo isso aqui. Diz que Ana e seu marido, sua família, voltaram para Ramá. Naquele dia diz que Eucana se deitou com Ana e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Irmãos, não importa quem nos esqueceu, não importa se a gente se sente esquecido, porque às vezes a bênção vem para um, vem para outro, não chega, a gente fala: será que Deus se esqueceu de mim? Deus não se esqueceu de você. Diz que o profeta diz que Deus escreveu o seu nome na palma das suas mãos, para não esquecer. Deus escreveu, está lá. Eu não sei como é que chama isso, se é tatuagem, sei lá. Tem uma tatuagem com o seu nome na mão de Deus, para ele não esquecer. Pode uma mãe esquecer o seu recém-nascido, mas eu não me esquecerei de ti, ó Sião. O Senhor não se esquece. E diz o texto que o Senhor se lembrou de Ana. Aleluia! Sabe o que isso? Eu conjecturo isso aqui. Isso aqui eu imagino quando eu leio esse trecho. Eu imagino o seguinte: 2024, 2025, 2026. Aí a agenda de Deus, o celular de Deus tocou. Deus se lembrou. 2026. Chegou o ano do pastor Lucas. Aleluia. Chegou o ano dos irmãos da igreja de Atos. Deus se lembrou. Esse se lembrar significa chegou a vez dela. Aleluia. Chegou a vez dele. Aleluia. O meu tratamento, o meu processo chegou ao fim. Chegou a vez. Deus se lembrou. Agora o que eu acho lindo é que Deus se lembrou quando ela se deitou com o marido. Não se escandalize com o que eu vou dizer aqui, mas se você quer ter filho, se deite com seu marido. Se você quer ter um carro, tire carta. Se você quer fazer um intercâmbio, você quer morar no exterior, tire passaporte. Aleluia. Se você quer uma boa profissão, estude. Se você quer alguma coisa, faça por onde, porque Deus vai abrindo o caminho. Aleluia. Deus se lembrou dela quando ela se deitou com o seu marido. Nasce Samuel e ela volta. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Ela recebeu a bênção e voltou para a igreja. Olha que lindo. Olha que lindo, apóstolo.
Ela estava na igreja todo dia até a bênção. E depois que ela ganhou a bênção, ela voltou para a igreja, ela continuou indo. Oh, glória! Aleluia! Eu até falo isso da minha vida, irmãos. Eu nasci na presença de Deus. Meu pai é pastor. Eu nasci na presença de Deus. Estou vivendo na presença de Deus. Na tristeza, na presença de Deus. Na luta, na presença de Deus. Na alegria, na presença de Deus. Na vitória, na presença de Deus. Na adversidade, na presença de Deus. Na bonança, na presença de Deus. E quando eu morrer, eu vou para a presença de Deus. E assim conosco, aleluia. Ela foi para a igreja quando não tinha filho e foi para a igreja quando tem. E ela voltou lá 2 anos depois. O único ano que ela ficou sem ir, ela falou assim: deixa o menino desmamar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa: se você quer entregar algo ao Senhor, você tem que desmamar. Tem gente que quer fazer a obra, mas faz de qualquer jeito. Por quê? Porque não se entrega totalmente, não desmamou o bebê. Aí o pastor, a pastora precisa de obreiro. Aí não dá para contar com o obreiro. Não, pastor, eu posso só estar em tal dia, tal, não dá para. Tá, mas não tá o obreiro, tá, mas não tá. É, mas não é. É diácono, mas não é. É obreiro, mas não é. Por quê? Porque não desmamou. Ana falou: eu vou voltar para a casa do Senhor, mas eu vou voltar depois que desmamar. Porque quando eu voltar é para deixar o menino de vez. Aleluia! Tem gente que diz assim: pastor, tem gente que diz assim: pastor, eu não voltei para Jesus ainda, mas no dia que eu voltar, vai ser para ficar de vez. Aleluia. Se você veio hoje assim, com esse pensamento, hoje é o dia para você ficar de vez. Se já veio, é para ficar de vez. Aleluia. Ela foi 2 anos depois, levou o bebezinho, estava na fila da bênção. Oh, glória! Na fila da bênção estava lá o sacerdote Eli, abençoando o povo, estava na fila da bênção. Aí ela chegou: qual que é o seu pedido? Não, eu não vim pedir, eu estou aqui para agradecer. Você não lembra de mim, né? Aleluia! Mas eu era aquela mulher que estava aqui há 2 anos atrás, derramando a sua alma perante o Senhor. Você não lembra que você profetizou na minha vida? Aleluia! Por este menino orava eu, ele está aqui comigo. Eu creio em nome de Jesus que vão chegar pessoas dizendo: pastor, se lembra da campanha de janeiro? Aleluia! Se lembra daquela pregação que o irmão trouxe? Se lembra da campanha? Se lembra, pastora? Se lembra, pastora, daquela palavra que a irmã profetizou na minha vida? Se lembra? Está aqui, ó, se cumprido na minha vida. Se lembra quando a gente chorava junto? Se lembra quando a gente chorava junto? Se lembra? Se lembra que eu pedi oração? Se lembra que eu orava pela minha casa? Se lembra que eu pedia pelos meus filhos? Se lembra? Está lembrado? Que toda vez no culto eu levantava a mão. Quem tem pedido eu? Todo culto estava levantando a mão. Sabe, hoje eu estou levantando a mão não para pedir, para agradecer. Porque por este menino orava eu. O nome dele é Samuel. O Senhor me ouviu. Eu nem gritei, eu nem falei, eu estava lá muda, mas o Senhor me ouviu. Aleluia, Ele ouviu. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: quando a gente chora na presença de Deus, o Espírito Santo, Ele decodifica o nosso choro, Ele interpreta o nosso choro. Aleluia. Eu digo, irmãos, que Deus nos conhece, o Pai nos conhece porque Ele nos criou. O Filho sabe o que a gente passa porque Ele se tornou um de nós e passou pelo que a gente passa. Agora o Espírito Santo, Ele sofre com a gente, sabe por quê? Porque Ele está dentro da gente, Ele está sofrendo junto com a gente. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A dor que você sente, o Espírito Santo sente. E Ele apresenta diante do Pai. Irmãos, eu sou tão feliz, eu sou tão alegre por ser crente. Sabe por quê? Porque quem está intercedendo por mim lá é o Filho de Deus. Jesus está à direita do Pai, intercedendo. E já não é bom? Já é bom. Jesus interceder já está ótimo. Ele interceder, mas aí vai o Espírito Santo, deixa eu interceder um pouco também. E está lá o Espírito Santo também intercedendo pela sua vida. Aleluia, aleluia. Ana dedicou o seu filho a Deus.
e cantou o hino da vitória. Aleluia! O capítulo 2 é o hino da vitória de Ana. Eu acho lindo esse hino da vitória, porque tem um gênero, tem os músicos aqui, o irmão que é músico, o gênero musical do hino que Ana canta é o hino da vitória, é um hino que um rei canta, e você vai ler em casa depois, no capítulo 2, é um hino que o rei canta quando ele volta vencedor de uma batalha. Aleluia! Ela estava em guerra e venceu a guerra e cantou o hino da vitória. Aleluia! Ana continuou de ano em ano a adorar a Deus. Aí ela voltou, deixou o menino, eu entrego esse menino a Deus, e o sacerdote ali fez uma coisa interessante. Eu acho interessante a Penina. A Penina é interessante porque ela é igual o diabo no livro de Jó. Ela só aparece no capítulo 1 e depois some. Ô glória! A Penina desapareceu, irmão. Aquela mulher que irritava Ana desapareceu. Quando o sacerdote chega para Eucana e Ana e diz assim: olha, ele diz: Eucana, está aí a sua mulher. Essa é a sua mulher. Ô glória! Está aí a sua mulher. Eu te abençoo, que Deus te conceda mais, porque quando Deus abre a porta, irmãos, aleluia, se está difícil para gerar, mas quando abrir a porteira, abrir a porta, abriu a porteira, quando Deus abrir a madre é para gerar, aleluia, e ela voltou e teve mais 5 filhos, e para não ser só menino, teve menina também, oh glória, 3 meninos e 2 meninas, e ela voltava todo ano com uma roupinha nova para Samuel, aleluia, todo ano, porque aquilo que a gente entrega ao Senhor, aleluia, aquilo que a gente planta, a gente colhe, aleluia. Conclusão: por que Samuel surgiu no contexto de esterilidade? Por que Deus fechou a madre de Ana? Se não foi pecado, não foi nada, por quê? Porque Samuel precisava ser um milagre, aleluia, por causa da soberania de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O Espírito Santo está dizendo para nós que a tua vitória vai ser um milagre, porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer: não tem jeito, foi Deus, não tem explicação para isso, foi Deus. E você vai falar assim: olha, não fui eu, foi Deus. Não foi médico, né? A gente busca medicina, né? A gente busca remédio e tal, mas nessa questão não tem o que falar, foi Deus, aleluia. É igual Lázaro, irmãos, a medicina cura, mas eu nunca vi a medicina ressuscitar morto. Quem ressuscita mortos é só Jesus. Quem olhava para Lázaro não tem o que falar. Não dá para os fariseus entrar em desespero, os religiosos entrar em desespero, porque por causa de Lázaro, ali acelerou a morte de Jesus. Agora tem que prender Jesus, porque não tem jeito, não tem como falar que ele não é Deus, não tem como não falar que Jesus é Deus, porque ele ressuscitou um morto 4 dias depois de ele estar enterrado. Então quem olha para Lázaro é Deus, e quem olhar para a sua vida vai dizer: olha, é Deus, hein? Aleluia. Me leva para a igreja onde você está indo, porque eu quero esse Deus para a minha vida também. Aleluia! É Deus. Samuel surge no contexto de esterilidade porque ele precisa ser um milagre. E quando Deus faz um milagre na Bíblia de esterilidade, ou de mãe que não pode ter filho, é porque alguma coisa vai mudar na história. Aleluia! Samuel surge da humilhação, de um contexto de humilhação, para participar da exaltação no propósito divino. Aleluia! Ele surge num contexto de decadência religiosa, espiritual, para trazer uma renovação espiritual para aquela situação, porque ele vai surgir como alguém que vai ouvir a voz de Deus. Ele vai surgir como alguém, ninguém ouvia a voz de Deus, fazia anos que não tinha um profeta, fazia tempo que Deus não é que Deus falava, não é que Deus não falava, ninguém ouvia, mas um menino vai ouvir a voz de Deus, e ele pergunta para Eli: Eli, o Senhor me chamou?
foi o senhor, não foi eu que te chamei, mas está me chamando, Samuel, não foi eu, volta lá. Aí Eli entendeu, eu acho que Deus está querendo falar, e esse menino está ouvindo, eu não ouço, ninguém ouve, mas esse menino está ouvindo. Quando o Senhor te chamar, diga, fala, porque o teu servo ouve. E é um menino que ouviu a voz de Deus e trouxe uma renovação espiritual para Israel. Aleluia. Ele surgiu de um contexto de guerra para poder ungir reis. Aleluia. A palavra do Senhor diz que no livro de Juízes no tempo de Juízes não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria e consequentemente fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor. Sabe o que Samuel fez? Colocou um rei. Aleluia. Foi usado por Deus para colocar um rei em seu lugar. Surge em tempo de guerra para ungir reis e preparar o caminho do reino. Irmãos, eu conheço muita gente que passou por uma aflição muito grande no lar, na família. Só aquela pessoa era crente na família, ela passou por muita luta. Mas depois a gente entende por quê. Hoje você vê aquela pessoa, a família dela toda serve a Deus. A família dela toda serve a Deus. Aleluia. Esses dias eu fui visitar um primo meu, que ele tem uma casa, ele tem um sítio em Biúna. Ele comprou um apartamento para alugar e tem uma casa. E ele falou, meu sonho é morar aqui em Biúna, tá? Eu fui lá. Irmão, esse menino, esse meu primo, ele é da favela. E eu ia dormir na casa dele. Ele é muito crente, muito crente. Ele foi batizado com o Espírito Santo antes de mim. Eu até brinco, ele era muito crente, orava. E eu estava na casa dele, às vezes eu dormia na casa dele. E ele tinha 2 irmãos que chegavam bêbados. E ele falava para mim, Lucas, e os irmãos chegavam quebrando tudo, querendo bater, os pais idosos, querendo bater na mãe. Ele falava, Lucas, pode dormir, Lucas, que eu seguro o meu irmão. Ele ficava segurando o irmão dele a noite toda. E eu fui na casa dele, está muito bem, servindo a Deus. E a gente brincando, eu falei, lembra daquela época que eu ia dormir na sua casa e você estava agarrando o Osiel, seu irmão lá, o ratinho, né? O ratinho, agarrando eles que eles queriam quebrar tudo. Lembra, Lucas? Nossa, eu sentia dor. E no outro dia cedo a gente ia para a escola dominical junto. E ele não dormia à noite, eu dormia. Não pode dormir, Lucas, fica em paz, que eu dou um jeito aqui. Irmãos, Deus está vendo a tua luta na tua casa. Deus está vendo a tua luta no teu lar. E um dia você vai cantar o hino da vitória. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém.